A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Bom dia! Hoje, domingo, 4 de julho. Nós da Pastoral de Comunicação estamos aqui na Rádio Voz para levar a partir de agora até você o nosso programa Cristo Vive. A nossa diocese está completamente de luto em virtude do falecimento do nosso querido e já saudoso bispo auxiliar Dom Dilmo Franco. Ele infartou e veio a nos deixar. Então a nossa diocese está completamente de luto por essa trágica perda que tivemos na última quinta-feira à tarde. E é nesse ritmo de luto que a diocese passa que nós não poderíamos trazer até você o nosso programa Cristo Vive. Padre Paulo Henrique, bom dia. Olá, bom dia, Paulo Amparo, todos os ouvintes. Nossa diocese está em luto. É uma tragédia inesperada, mas nós queremos na vida eterna, a nossa esperança é o céu, e nos despedimos nessa semana do nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco. Totalmente inesperado, ainda perplexos, ainda estamos digerindo tudo o que aconteceu, tudo que Deus quer falar conosco através desse fato, né? Uma tristeza profunda, as celebrações, as cerimônias, desde a madrugada da sexta-feira, lotaram a nossa Catedral Bom Jesus, e o povo, o clero, os outros bispos do regional vieram para despedir do nosso bispo tão amado, Dom Dilmo Franco. Foram 4 anos e meio de ministério aqui, a sua presença muito eficaz, muito forte, né? Ele visitou todas as paróquias, conheceu muitos leigos também, que eram bastante próximos dele, e um trabalho pastoral inesquecível, né? E assim despedimos do nosso bispo nesse domingo, né? Que o Senhor nos fala do pão do céu, da garantia daqueles que comem o pão, né? Vão herdar a salvação, e é nessa esperança que o nosso coração triste, enlutado, segue, né? Neste mundo. Dom Dilmo cumpriu a sua missão aqui na terra, como bispo, como irmão, e agora parte para a eternidade. E nós, claro, seguiremos, né, em oração pelo seu descanso eterno, pela consolação de sua família e pela nossa diocese de Anápolis, agora, né, nesse momento, pela pronta recuperação de Dom João, que segue na UTI, e por todo o clero, por toda a Igreja de Deus que se faz presente aqui em Anápolis. É verdade, Padre. E vamos começar ouvindo o pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus, onde Dom Dilmo foi velado, teve inúmeras missas de corpo presente, literalmente uma multidão foi ali dar o seu último adeus ao nosso bispo auxiliar, também várias autoridades, o povo de Deus, pessoas de outras denominações cristãs, mas que tinham o zelo, o respeito por esse pregador da palavra de Deus, por esse ungido de Deus que é Dom Dilmo Franco. Padre Minta, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Como você falou, em momentos de muita dor, sofrimento, e nosso querido bispo auxiliar Dom Dilmo faleceu, estamos celebrando missa e preparando o sepultamento dele, que vai ser lá em Formosa. E hoje também, exatamente, a gente ia começar a festa do Bom Jesus da Lapa. Na verdade, ele que ia celebrar a missa da abertura. Então ficamos muito tristes com tudo que aconteceu, mas entregamos tudo na mão de Deus. E devido
por tudo que aconteceu, nós não vamos ter a parte social da festa. Claro, nunca combina, né, luto com uma festa. Mas a parte religiosa vamos continuar. A parte religiosa todo dia, 18 horas, adoração ao Santíssimo, terço, o bênção do Santíssimo, missa, novena. Então a parte social não vai ter, parte religiosa vamos continuar. Quanto mais reza, melhor. Então convido todos os paroquianos, todas as pessoas que participam aqui, venham participar conosco durante esses dias, 9 dias. Vamos rezar também pela alma do Dom Dilma e agradecer a Deus por tudo bem que Deus realizou em nosso meio através do Dom Dilma, que são tantos. E também rezemos pelo Dom João que está no UTI e peçamos a Deus que dê a ele também a recuperação rápida. Então é isso que quero comunicar para vocês. Então não nos esqueçamos, o padre acaba de afirmar, a parte social da novena dedicada ao Senhor Bom Jesus da Lapa, que já iniciou, somente a parte religiosa. Não terá nada de parte social, porque como ele bem disse, não tem sentido. Fica aí o recado para todos que nos acompanham. A gente pede também que transmitam nas suas redes sociais essa realidade. E agora vamos ouvir Dom Francisco, bispo da Diocese de Ipameri. Dom Francisco, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo Amparo, uma alegria poder cumprimentá-lo. Bom dia também ao Padre Paulo Henrique, cumprimento com carinho, e todos os ouvintes desta emissora. Dom Francisco, nós, a Comissão Boa de Anápolis, veio aqui na Diocese do Senhor, mais precisamente na cidade de Urutaí, para celebrar, o jubileu de prata do nosso querido Padre Soares, 25 anos de ministério sacerdotal. E antes da celebração, o regional da CNBB, a igreja no Brasil, foi submetida a essa notícia do falecimento do irmão do senhor no Ministério Episcopal, Dom Dilma Franco. A gente fala da alegria do cumprimento a todos os ouvintes. Evidentemente que se reveste de uma tristeza grande porque nós perdemos o irmão, mas o céu ganha um intercessor para todos nós, bispos, para a igreja. Eu tive a alegria de conviver com o seminarista Dilma Franco. Eu fui aquele padre que acompanhou logo no primeiro momento como seminarista, ele chegando na filosofia, eu era diácono e a gente fez parte de uma caminhada boa durante o primeiro ano, Era uma experiência assim, ele chegando, a gente estava terminando o ministério, ali se preparando, para o ministério, a recepção do Ministério do Diaconato, e fui muito feliz com a convivência com esse jovem no seminário. O acompanhei como padre e a alegria de tê-lo como meu irmão no Ministério Episcopal. Uma boa convivência e, curiosamente, ontem eu liguei para ele, a gente conversou, ele mostrando a preocupação dele com Dom João, está enfermo, desde segunda-feira, já colocou isso no grupo dos bispos, a gente se uniu, conversou bastante, ele mostrando também essa confiança em Deus Nosso Senhor. E eu agradecendo, porque ele esteve aqui em nossa diocese, e teve uma manhã inteira de convivência conosco, fazendo pregação, conduzindo uma manhã do encontro com as famílias da nossa diocese. O povo maravilhado com a sabedoria, a simplicidade, a acessibilidade, sobretudo o amor que ele tem à igreja, o amor que tem a Nosso Senhor e o amor que tem às famílias. Então isso tudo ficou marcado nesses últimos momentos, Quando eu soube da notícia que ele estava enfermo, eu já fiquei baqueado, assim, não tem como dizer outra palavra. E logo em seguida estava mal, dentro na capela, estava rezando, para falar a verdade, falei assim, a gente tem esse negócio de dizer assim, vai rezar, vou rezar assim, mas não reza. E eu estava lá na capela rezando, aí veio a notícia, a irmã confirmou, a irmã Marília confirmou que ele realmente tinha falecido. Isso
nos enche de muita tristeza, evidentemente. Não tem como dizer outra palavra. E a palavra que a gente usa neste momento é a mesma palavra que a gente consola os irmãos da fé. É Cristo Jesus, ressurreição e vida. E aqueles que foram fiéis ao Senhor, participaram do seu sofrimento, vão participar de sua consolação, como diz São Paulo. E quem morreu nele também tem essa graça de poder experimentar, vivenciar, evidentemente, a ressurreição. E é nessa certeza que a gente aqui renova na mesa da Eucaristia, renova a nossa fé. Esses momentos difíceis são os momentos que a gente, de fato, tem a oportunidade de manifestar a fé no ressuscitado. Falar uma palavra para os outros, até mesmo quando alguém está adoentado ou quando alguém morre, enfim, é fácil. Mas é agora não. Precisamos de atualizar a nossa fé, não na frente, mas agora, hoje. E é o que nós fazemos. Toda a igreja da nossa Diocese de Ipameri, que conhece, que é um bem extraordinário, ao nosso querido irmão Dom João, aos padres da Diocese vizinha aqui, que são os padres de Anápolis, as religiosas, os religiosos, os cristãos leigos. Quero manifestar aqui a nossa solidariedade, nossa proximidade com vocês e a nossa oração. Rogamos ao Senhor que no regaço eterno acolha a alma do nosso irmão e que brilhe para ele a luz divina sempre. Até Dom Francisco, o senhor fala aqui emocionado, há aproximadamente 4 dias o senhor vai fazer 5 anos de ministério episcopal. Dom Dilma também jovem no ministério episcopal, já assumiu vários referenciais no nosso regional, até eu tive a oportunidade de participar da última assembleia aqui do regional, e ele muito atuante, sempre muito firme nas suas convicções, colaborando de forma intensa com sua sabedoria e as suas realidades da igreja aqui local. Fico pensando, sabe, Paulo, que a gente não pode protelar, vou fazer depois, amanhã, não, é agora, é hoje. Não com ansiedade, mas com simplicidade, como foi o caso do Dom Dilma. Muito generoso, muito solícito, muito amado por todos os com os quais ele conviveu, pelos padres. É bom que se diga, é um bispo que foi muito amado pelos padres. Um homem de uma sabedoria, teve a nossa diocese a alegria de ter este ano ele como aquele que conduziu o nosso retiro, o retiro anual do clero. Nós fomos agraciados com a sua simplicidade, sua sabedoria, com as suas histórias comuns que ele sempre colocava, as suas historinhas, mas sempre iluminando e dando assim uma beleza e ao mesmo tempo consistência na sua palavra. Então eu fico pensando que não podemos protelar o sim que é dado. Tem gente que sempre faz projetos para o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer. Ontem, como já disse, é história. Amanhã, não sabe, mas hoje não terminou. Então hoje é dia de a gente viver bem. E ele não perdeu tempo. Ele sempre viveu fazendo bem. Quando estava brincando, estava inteiro. Quando estava praticando esporte, inteiro. Né? E quando estava na sua celebração eucarística, por inteiro. Mas um homem realmente assim, de uma beleza extraordinária do ponto de vista humano, cristão e um grande bispo da igreja. Dom Francisco, bispo da diocese vizinha de Ipameri, muitíssimo obrigado pelas suas palavras aos ouvintes do nosso programa, neste programa de muita dor, mas ao mesmo tempo, como o senhor bem disse, de muita alegria, porque nós cremos piamente na ressurreição, na vida eterna. Eu aproveito para pedir a vocês que nos ouvem também a oração, mesmo que não me conheçam, mas eu peço as orações de vocês. Agora dia 4, dia de São João Maria Vianney, completo 5 anos de ministério com a graça de Deus. Deus conceda essa graça de viver com fidelidade, com amor, e que o Senhor nos conceda saúde para a gente conduzir bem, muito mais do que fazer grandes coisas, mas ser testemunha de Cristo Jesus, bom pastor. Deus vos abençoe e vos guarde. Muito obrigado, Paulo, e a todos os ouvintes da rádio. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Obrigado, Dom Francisco. Agora vamos ouvir o Padre Oswaldo. Padre Oswaldo, a partida tão prematura, mas a gente bem sabe que o nosso tempo não é o tempo de Deus em relação ao falecimento do nosso bispo auxiliar, Dom Dilma Franco. Exatamente, Paulo. Você falou bem, nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Tudo está nas mãos dele, né? E ele que dispõe de todas as coisas, né? Então é uma surpresa para todos nós,
Mas, como diz, nascemos dele e para ele nós voltamos. Então, a gente acredita que Deus achou por bem, essa hora é a melhor hora que ele encontrou para chamar o nosso bispo para ir ao seu encontro. Então, que Deus seja louvado por tudo, né? E ainda, Padre Oswaldo, com essa realidade também do nosso bispo titular, Dom João Wilk, no hospital. Temos que também continuar intensificando as orações pelo restabelecimento de Dom João Wilk. Então, aí gera realmente uma preocupação maior, né? Porque esses anos todos nós conhecemos o histórico de Dom João, né? Com as diversas idas e vindas ao hospital. E nesses anos, com a presença preciosa do Dom Dilma aqui, foi um grande alívio, né? E agora, sem o Dom Dilma novamente, a gente já fica naquela preocupação, naquela expectativa, né? O que será que vai acontecer, né? Mas, como diz, tem que confiar na providência. Deus cuida de todas as coisas, né? Devemos sempre rezar, e rezar mesmo pela saúde, restabelecimento do Dom João. Ele tem esses momentos em que vai no hospital, passam os dias, Deus concede a graça dele recuperar e voltar, e pedimos para que Deus continue concedendo essa graça, para que ele recupere o quanto antes e possa voltar para, digamos assim, continuarmos a caminhada. Padre Oswaldo, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Amém, irmãos. Sempre uma alegria. E nesse momento, exatamente, nós pedimos orações, né? Orações pela alma do nosso bispo que foi ao encontro do Pai. Orações pela saúde do nosso bispo que ainda está hospitalizado. Orações pela condução da igreja em Anápolis. Por todos nós, né? Sigamos juntos. Rezemos uns pelos outros. Muito obrigado, amigo Padre Oswaldo. Agora vamos ouvir o Padre William de Corumbá de Goiás. Padre William, seja bem-vindo nesse momento de dor que a Diocese Pará está em virtude da partida tão prematura, mas Deus é o Senhor do tempo, da cronologia, de tudo, do nosso Bispo Auxiliar, Dom Dilma Franco. Paz de Cristo, queridos ouvintes, então nosso coração fica entristecido, como também Nossa Senhora estava aos pés da cruz, vendo ali o seu filho agonizando, mas ela também entregou o seu filho nas mãos do Pai. Assim nós queremos também ter a atitude de Nossa Senhora, profundamente entristecidos, mas queremos nos conformar perfeitamente à vontade do Pai. E Dom Dilma, né, em pouco tempo de ministério aqui entre nós, deixou essa herança espiritual, como diz Dom Ricardo na missa de cor presente, né, que nós vamos guardar uma referência para nós, pastores de almas. Padre, recentemente o senhor, convidado por ele, por Dom João, para pregar o retiro para os diáconos permanentes, momento muito belo que vocês tiveram no nosso Seminário Maior Diocesano. Então, foi como uma despedida, né, nesse momento de profunda oração, recolhimento, silêncio. Ele estava lá e presidiu a missa de encerramento do nosso retiro espiritual. E depois ainda, né, brincamos lá no almoço de encerramento. Então fica assim, né, essa imagem tão bela, tão viva entre nós, né, de um bispo que era feliz no seu ministério. Padre William, muito obrigado por partilhar aos nossos ouvintes. Deus abençoe a todos e console os nossos corações. Amém. Obrigado, Padre William. Agora vamos ouvir o ex-governador do estado de Goiás, grande benfeitor da Santa Casa de Misericórdia, Marconi Perillo. Marconi Perillo, seja bem-vindo ao nosso programa. Padre Paulo, que é o nosso diretor, eu estou muito triste com o que aconteceu aqui na nossa diocese, porque Dom Dilma era jovem, muito jovem, 52 anos, e tinha um futuro promissor, tinha um futuro grande aqui em Anápolis, era o sucessor natural aqui na diocese, foi se preparando para as missões novas que ele certamente ocuparia, pelas qualidades dele, espirituais, pela formação acadêmica, pela formação religiosa, e pelo que ele fez na Arquidiocese de Goiânia, no seminário, formando padres, formando missionários,
e depois aqui também na formação religiosa. Além de ser também um aglutinador, um bispo, um chefe de igreja que buscava, com a sua palavra firme, também ser solidário com todos, ouvir a todos, dialogar com todos os que dirigem as igrejas aqui em toda essa diocese que é ampla, na região de Anápolis. Foi um braço direito e esquerdo de Dom João. Ele era um amigo muito próximo, irmão de Dom João, que ajudou Dom João nessa missão tão maravilhosa que é tomar conta da diocese de Anápolis. Ele vai fazer muita falta. A morte de Dom Dilma abre uma grande lacuna, porque ele vai muito jovem e certamente agora vai ter que ser escolhido um novo auxiliar. Dom João um pouco adoentado, vai precisar de alguém para ajudá-lo, né? E não vai ser fácil encontrar alguém com o perfil de Dom Dilma. Eu tive o privilégio de ser amigo dele, de ter estado várias vezes com ele. E agora, no meu aniversário esse ano, há poucos meses atrás, Dom João, ele e eu estivemos juntos na Santa Casa durante uma doação que fizemos através de empresas privadas. Eles fizeram lá a celebração, me honraram muito com o meu aniversário. E a gente era amigo, a gente conversava muito sobre todos os temas, mas principalmente os temas religiosos. Eu quero deixar minha solidariedade a Dom João, a todos os padres, na pessoa do Padre Paulo César, a todos os religiosos, a todas as religiosas, irmãs, a todos os diáconos, a todas as pessoas que conviveram com Dom Dilma, e a todos os católicos, todos os cristãos de Anápolis. Anápolis é uma cidade de um povo muito religioso. A nossa igreja, a Igreja Católica, é uma igreja muito presente na vida dos anapolinos e na vida de todos os que estão, todos os municípios, todo o povo dos municípios que pertencem a essa diocese. A minha solidariedade, o meu pesar, que Deus conforte os corações de todos, especialmente dos familiares e das pessoas mais próximas de Dom Dilma. Hoje é um dia muito triste para todos nós. Até, ex-governador, nas suas palavras, o senhor demonstra muito conhecimento, justamente tudo que o Dom Dilma foi na formação de novos padres em Goiânia e tantas realidades. O que é o legado que o senhor acha que Dom Dilma deixa para a nossa diocese? O senhor que foi talvez um dos maiores benfeitores da Santa Casa de Misericórdia aqui. Olha, o maior legado do Dom Dilma é o poder do diálogo, da aglutinação, da concórdia, mas ao mesmo tempo da firmeza nos propósitos, a firmeza na formação dos novos padres, dos religiosos, e também a palavra dele, quando era necessário ser mais rigoroso, mas uma palavra com ternura, né? O legado dele é esse, uma pessoa que soube aglutinar, um grande diplomata da nossa igreja aqui em Anápolis. Ex-governador Marconi Perillo, acompanhado aqui do pré-candidato Hélio Lopes, vereador Delcimar Fortunato e tantos amigos, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, embora num momento de tristeza, num momento difícil, né, para todos nós, cristãos e católicos. Deixo um abraço muito afetuoso ao povo de Anápolis, pedindo a todos aí que continuem rezando para que Deus acolha, e já acolheu com certeza, porque Dom Dilma era um santo homem, né? Eu peço a Deus muito por todos os que estavam à volta dele, né? Vamos rezar por eles todos, e principalmente pelos familiares e por toda a nossa igreja. Ainda concluindo, Marconi Perillo, ainda a diocese vivencia essa realidade do nosso bispo titular, Dom Dilma Franco, atualmente na UTI em um hospital aqui em Anápolis. Dom João viu. Dom João, apesar de estar no hospital, deve estar chegando aqui daqui a pouco para despedir do amigo, do irmão, com quem ele conviveu por tantos anos, não só na diocese de Anápolis como bispos, mas também em Formosa, onde Dom Dilma era padre na época e Dom João bispo daquela diocese. Eu estive muitas vezes com eles aqui na casa paroquial e sempre pude perceber o carinho que um tinha pelo outro, a cumplicidade no bom sentido, o respeito que um tinha pelo outro, e especialmente o respeito que Dom Dilma tinha por Dom João. Agora vamos ouvir o Padre Augusto de Pirinópolis. Estamos com o Padre Augusto, nesse momento de muita dor, da qual a nossa diocese passa.
pela partida tão prematura do nosso bispo auxiliar, Padre Augusto Dom Dilmo Franco. Sim, é um momento que, de fato, humanamente falando, né, Paulo, nos causa muita dor, mas ao mesmo tempo também é um momento em que somos chamados a olhar para o alto, né, a olhar com este olhar de esperança na ressurreição. Dom Dilmo foi um bispo que sempre transmitiu com muita alegria a fé, a esperança e viveu no seu ministério episcopal a caridade. Então, apesar da dor, né, dessa morte repentina, o que nos conforta quando olhamos para ele, quando nos recordamos dele, aquela passagem de São Paulo: combati um bom combate, completou a sua corrida, guardou a sua fé. Então, neste dia, que nós possamos continuar em oração por ele, que nós possamos guardar em nosso coração todos os ensinamentos que ele procurou nos transmitir com muita alegria. E como dizia a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, quando já estava no seu leito ali de morte, pedia a Santo Agostinho: meu filho, nunca se esqueça de sua mãe no altar de Deus. Então, que nós também, como fiéis, sacerdotes, consagrados e consagradas, enfim, todo o povo de Deus da nossa diocese, nunca nos esqueçamos dele no altar de Deus, porque ele nunca se esqueceu de nós quando celebrou, quando fez as suas orações também no altar de Deus. Padre, eu penso para o senhor muito forte, comandando ali a paróquia em Pirenópolis, uma paróquia histórica, bonita, que é praticamente o cenário ao vivo da nossa fé cristã. Quantas, inúmeras vezes, o senhor bispo Dom Dilmo fez questão de estar lá festejando com a comunidade da qual foi confiado ao senhor. Penso que muitas memórias o senhor tem guardada no coração com a presença do pastor naquela região. Sem dúvida, Dom Dilmo sempre foi muito presente na nossa querida e histórica Pirenópolis, e muitas vezes até foi de bicicleta, né? Ele era atleta, gostava muito de pedalar, e por vezes, em momentos, ele foi pedalando para lá com muita alegria, tendo esse momento muito fraterno com o povo e também conosco, né? Conosco sacerdotes. Então, com certeza, guardamos em nosso coração esses momentos tão ímpares, tão singulares e, com certeza, iluminados pela fé, pela esperança e pela alegria que ele procurava transmitir sempre em nosso meio. Padre Augusto, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis, muito obrigado por falar aos nossos ouvintes. Agradeço, Paulo, pela oportunidade, e a todos que estão ouvindo, que nós continuemos em oração, rezemos pela nossa igreja, rezemos pelo clero, rezemos pelos nossos bispos, pelos consagrados e consagradas, pelas famílias que são grande celeiro de vocações, para que unidos em oração possamos perseverar na fé, na certeza da ressurreição. Nessa sequência de ouvindo as autoridades, vamos ouvir o deputado, suplente de deputado, Márcio Correia. Estamos apresentando programa Cristo Vive. E nós temos o prazer de estar aqui com o pré-candidato a prefeito da cidade de Anápolis, Márcio Correia. Márcio Correia, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes. Quero aqui dizer que nós estamos a cidade inteira em luto, uma perda irreparável, né? Cidade de um grande líder. Eu não posso dizer os nossos olhos precoce e prematura, mas aos olhos de Deus, Deus tem um plano para tudo. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta é do Senhor, e nós que professamos cristianismo, temos que aceitar essa partida, que é uma perda
lastimável para a cidade de Anápolis, pela capacidade de liderança do bispo, pela sua capacidade de aglutinação, sua capacidade de união, pela sua vocação empreendedora e pelo seu trabalho na cidade, no estado de Goiás. Márcio Correia, até eu lembro que na última grande celebração de Corpus Christi, você fez questão de estar, você com a sua família, e quando eu te entrevistava após aquela grande celebração que nós tivemos aqui na porta onde está sendo velado agora Dom Dilma Franco, aqui na porta nós tivemos essa grande celebração campal, primeira coisa que você falou: Paulo, eu senti um toque muito grande de Deus nessa missa presidida por Dom Dilma, quando ele conduziu a oração eucarística, e várias realidades que você citou naquele momento. Verdade. Eu quero também enfatizar, recentemente eu tive aí umas 2 horas de conversa com ele, com o Dom João. Foi um momento para mim assim de edificação e de aprendizado. Ontem, quando eu tive a notícia, nesse momento assim, parei minhas atividades e traz um momento de reflexão para nossas vidas, né? Uma pessoa tão instrumento de Deus aqui nesse mundo, uma pessoa que só fez o bem para a sociedade, e aos nossos olhos essa perda prematura. Mas Deus, nós fazemos os planos, e Deus que realiza o momento de Deus, só Ele sabe o dia e a hora de cada um. A gente aceita, mas fica aqui o grande legado desse grande líder, que a gente possa aí seguir seus passos, seus conselhos, suas palavras, e que nossa hora também vai chegar, que a gente possa estar preparado também para o nosso dia. Márcio Correia, pré-candidato a prefeito da cidade de Anápolis, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa nesse momento muito difícil que o povo anapolino, o povo cristão, o povo de bem do estado, do país, passa. Muito obrigado. Agradeço. Paulo Amparo, fica aqui minhas condolências, meu sentimento para toda a população anapolino que está hoje em luto pela essa perda do bispo. Agora vamos ouvir o secretário-geral da CNBB a nível de Brasil, Dom Ricardo Reuters. Bom dia, Dom Ricardo. Bom dia ao nosso querido povo de Deus, dessa Diocese de Anápolis. Estamos aqui nesse momento de consternação, queremos dar toda a nossa solidariedade e lembrar que nós, cristãos católicos, temos hoje um ato de profissão de fé. Cremos na ressurreição. Nosso querido Dom Dilma nos deixa saudades, nos deixa um momento também de tristeza no nosso coração pelo que ele significava por nós, mas ao mesmo tempo olharmos com os olhos da fé, da ressurreição, pedindo que ele tenha o descanso eterno e a paz. Deixou muitos testemunhos, seu modo de ser, de agir, de viver, e isso para nós é um sinal de que a nossa fé é que move toda a nossa vida. Então, nossa palavra aqui de condolências a toda a diocese, especialmente a Dom Wilk. Dom Ricardo, e com essas realidades, o nosso bispo titular se encontra na UTI, nosso auxiliar veio a falecer, e imagino que dentro do regional, em toda a CNBB no âmbito nacional, até o Vaticano já lançou um comunicado, é com muito pesar que vocês acompanham essa realidade, mas a gente sempre sabe que o tempo nosso jamais é o tempo de Deus. Exatamente. Por isso disse que é um ato de profissão de fé. Nos colocamos sempre nas mãos de Deus. Nós não sabemos o tempo cronológico que nós temos de vida. Deus sabe. E é por isso que somos instrumentos, como dizia a leitura ontem, somos este barro nas mãos do oleiro. Então que Deus conduza os nossos passos e estejamos sempre todos preparados, a qualquer momento, em qualquer instante, que seja um momento que nós possamos dizer: Senhor, eis-nos aqui, faça de nós o que for do vosso agrado. Dom Ricardo, assessor-geral da CNBB, muito obrigado por falar no nosso programa. Uma honra muito grande aqui para a cidade, para a diocese, receber o senhor aqui. Uma bênção especial para todos, nossas condolências e solidariedade. Agora vamos ouvir o deputado estadual Hamilton Filho. Hamilton Filho, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Paulo, bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia especial ao meu amigo, o Padre Paulo Henrique. Hoje, um dia triste, né, Paulo? Estamos aqui acompanhando o velório, nosso bispo auxiliar, Dom Dilma, um dia de luto para toda a comunidade católica da Diocese de Anápolis, muito mais que a comunidade católica, a cidade de Anápolis, toda a nossa região,
as várias cidades que abrangem a diocese, né? Um momento de tristeza, um momento de luto, que a gente, né, ficou surpreso, né, com essa notícia ontem. E certamente estamos aqui levando nosso pensamento a Deus para que possa realmente, né, confortar todos os corações, possa estar dando direcionamento aqui na diocese, possa estar ao lado do Dom João nesse momento tão difícil, né? Então fica aqui meu sentimento realmente de pesar, meu sentimento de tristeza, meu sentimento de luto, meu abraço a toda a nossa comunidade, que possa realmente a gente se recuperar desse momento de tanta dificuldade. Até, Hamilton Filho, eu lembro que logo após a sua reeleição no exercício de deputado estadual, você foi à Cúria para agradecer ao Dom João pelas orações, pelo êxito na sua reeleição, e não sabíamos que Dom Dilma se encontrava na Cúria, e ele pediu para que chamasse também Dom Dilma, para que vocês três ali conversassem sobre as realidades de Anápolis, várias situações, e ficaram alegres também com a sua reeleição. Sempre tive uma relação excepcional com o Dom Dilma, com o Dom João também, né? A gente sempre buscando a eles participá-los dos nossos projetos políticos, pedindo a eles direcionamento, pedindo a eles, né, as orações, pedindo a eles as bênçãos, pedindo a eles que nos orientasse também sobre o posicionamento, sobre a melhor forma de nos portarmos na Assembleia Legislativa, né? E realmente tínhamos como amigo, né? Recentemente falei com o Dr. Dilma, né? Ele me fez um convite para que ele pudesse representar, né, o estado de Goiás em um evento em Aparecida da CNBB. Estive lá, convite dele, foi um dia abençoado, foi muito importante mesmo. E fica aqui realmente, né, do ponto de vista pessoal, estou realmente, né, muito triste, muito pesaroso, e do ponto de vista pensando na cidade, né, a gente sabe, né, que esse assunto também tem concernado a cidade, tem mexido com toda a nossa população. Hamilton Filho, deputado estadual, muito obrigado nesse momento de dor, de luto, falar aos ouvintes do nosso programa. Muito obrigado, Paulo. É um prazer falar com vocês. Obrigado, deputado. Agora vamos ouvir o procurador do município de Cocalzinho de Goiás, o doutor Ulisses Miguel. Doutor Ulisses, seja bem-vindo ao nosso programa nesse momento de muita dor da qual a Diocese de Anápolis passa. Bom, Paulo, primeiramente, bom dia, obrigado pela receptividade. A Diocese de Anápolis, todas as paróquias, né, se encontram aí numa fase de luto, de muita tristeza, tanto Dom João que se encontra hospitalizado e agora com essa notícia da partida de Dom Dilma. Então, a gente pede a todos os fiéis que se unam em oração e que a gente possa, assim, atravessar sempre na esperança do bom Jesus. Que Ele possa sempre olhar por nós, que possamos continuar fazendo os nossos trabalhos aqui na terra e orando por aqueles que passaram e fizeram o bem a toda a comunidade. Até, doutor Ulisses Miguel, as pessoas falavam de Cocalzinho, sua cidade, né, paróquia Santo Antônio, às vezes que Dom Dilma pôde ir lá presidir a celebração, seja a festa do padroeiro ou crisma, etc., sempre deixou um grande rastro de alegria. Às vezes nas suas práticas esportivas gostava de pedalar, gostava de fazer trilhas por Cocalzinho, mas Deus quis que ele fizesse trilhas junto com ele no reino de Deus, no céu. Com certeza o Dom Dilma, por diversas vezes, né, em várias oportunidades, seja em celebrações de crisma, seja na festa do padroeiro, ali sempre esteve presente, com o padre José Nilton agora, e também, inclusive, fez bastante circuito ciclístico com o padre Nilton, né? Era uma pessoa muito conhecida na comunidade, seu jeito cativo, né? Tinha um carisma especial, né? Sabia conduzir as suas ovelhas e isso acaba emocionando todos nós, né? Uma pessoa muito benquista na comunidade, seja tanto dentro da igreja como em todos os espaços, né? Na área política, uma pessoa politizada, uma pessoa de uma comunicação praticamente invejável. Eu dizia para os padres que ele sabia discursar em todos os lugares, seja para quem tem conhecimento, para quem é mais simples, mas ele sabia realmente viver e pregar o evangelho, ser o evangelho. Que bom que Dom Dilma deixa esse legado para nós.
legado de fé, um legado de trabalho, um legado de cristão. Doutor Ulisses, procurador do município da cidade de Cocalzinho, muito obrigado por partilhar essas palavras aos ouvintes do nosso programa. Eu que agradeço e que prossigamos em fé. Tudo acontece no tempo de Deus, a Ele o poder, a honra e a glória, e assim Ele quis, e assim nós vamos acolher em nosso coração, seguirmos em fé. Obrigado, doutor Ulisses. Agora vamos ouvir o deputado estadual e sua esposa, Coronel Adailton. Deputado Coronel Adailton, momento de muita dor que a Diocese de Anápolis passa pelo falecimento do nosso querido e já saudoso Bispo Auxiliar Dom Dilmo Franco. Com certeza absoluta, nós estamos aí num momento de muita correria, acompanhando as convenções que ocorrem em todos os municípios de Goiás, e ontem, na cidade de Petrolina, recebi essa triste notícia, onde nós ficamos todos pesarosos e surpresos, uma surpresa muito triste do falecimento do nosso Bispo Auxiliar Dom Dilmo, que nós precisamos entender que Deus tem os desígnios dele. Quando a gente vê uma coisa acontecendo, um religioso tão jovem, tão dedicado, atleta, e acontecer uma situação dessa, a gente tem que entender que Deus realmente faz as coisas à maneira dele, e a gente precisa buscar esse entendimento. Fica aí a tristeza no coração de cada um dos anapolinos, das pessoas que são da diocese, seguem e acompanham a Diocese de Anápolis, e a nossa tristeza também é muito grande. Enquanto católicos, apostólicos, nós acompanhamos muito de perto, e Dom Dilmo esteve conosco em várias celebrações. Ele gostava muito de acompanhar ou o início ou o final de cada uma das festas religiosas da nossa diocese, e eu também vou muito eu chamo de quermesses, né? Gosto de acompanhar as quermesses, Paulo, e sempre estive com Dom Dilmo muito de perto. E fica aqui a nossa tristeza, e solicitando, rogando a Deus que possa realmente confortar os corações, os nossos corações, de todos os fiéis que acompanharam e acompanham a trajetória de Dom Dilmo, tão jovem, mas que Deus certamente precisou dele antes lá e está levando para continuar cuidando de nós. Capitã Daiane, Capitã Elisete, um momento de muita dor para a Diocese de Anápolis, praticamente aí dentro da semana do aniversário da padroeira Senhora Santana e o aniversário da cidade de Anápolis. Deus chama o nosso Bispo Auxiliar. Sim, eu acredito muito no que o deputado disse, né? Deus sabe todas as coisas, a gente precisa firmar nesse pensamento. E o que eu vou levar do Dom Dilmo é um ensinamento muito grande de serenidade, de pessoa extremamente politizada, extremamente religiosa, é o que eu levo dele. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ir em várias novenas que ele celebrou no último dia da novena. Então isso para mim é que eu vou levar comigo para a vida, todos os ensinamentos dele, das vezes que ele me orientou também. Capitão, também a segurança também, querendo ou não, faz parte da vida cotidiana de cada pessoa, não só do estado de Goiás, mas do Brasil. O estado de Goiás é cada vez mais referencial no campo da segurança. E o senhor já é a primeira bandeira do senhor representar bem os irmãos de farda. O senhor sempre gosta de falar essas realidades. E o senhor está conseguindo muitas conquistas para essa segurança do estado. Eu enalteço aqui agora, até vou mandar um abraço para o meu caminho, Capitão Oliveira, da Polícia Rodoviária Estadual de Pirenópolis. Várias caminhonetes Hilux para a segurança das rodovias estaduais. Foram inúmeras conquistas para os seus irmãos de fardas. Coronel Deputado Adailton. Olha, é uma verdade, nós estamos, eu digo sempre isso, eu estou deputado estadual porque é uma condição passageira e depende, é claro, da aprovação dos eleitores para que nós possamos estar lá. Eu exerço hoje meu segundo mandato de deputado estadual, mas sou coronel da Polícia Militar. E nessa condição eu faço questão de representar os meus irmãos e irmãs de farda e todos aqueles que integram os órgãos de segurança do nosso estado. Um trabalho integrado das forças de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica, Polícia Penal, o PROCON e todos os órgãos municipais, federais que atuam em sinergia, em integração para que Goiás seja realmente uma referência e seja hoje reconhecida como a melhor segurança pública do país. A gente tem que agradecer, reconhecer o esforço do governo do estado. O governador Ronaldo Caiado trabalha com pulso firme,
deixando que as nossas corporações façam o seu papel, porque nós todos somos profissionais de segurança pública e sabemos fazer o nosso trabalho. Agora, trazer equipamentos de última geração, armamento de qualidade, viaturas que dão dignidade, dão segurança ao policial para trabalhar na rua, como o senhor acabou de citar aí. Foram 90 caminhonetes Hilux 0 km que foram entregues agora recente para os nossos policiais militares que atuam nas rodovias do nosso estado de Goiás. O comando do policiamento rodoviário está com a frota totalmente renovada. E é nesse sentido que nós devemos agradecer o governador e dizer que o trabalho hercúleo que nós fazemos na Assembleia, na defesa dos direitos e buscando novas conquistas para os nossos irmãos de farda e os órgãos que integram o sistema de segurança, é no sentido de garantir que cada vez mais a população de Goiás seja melhor atendida. Deputado Coronel Dailton, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, através dessa emissora que tem uma audiência extremamente qualificada e enorme, não apenas em Anápolis, mas por todo o estado de Goiás, poder ter a oportunidade de fazer um breve relato das nossas ações e principalmente hoje, nesse momento tão triste, de rogar a Deus que continue abençoando os caminhos dos nossos religiosos, que proporcione, regresse a saúde de Dom João e que nós possamos estar sempre acompanhando a vida religiosa e a população da nossa cidade de Anápolis. Capitã Elisete, também muito obrigado. Falar aos ouvintes do nosso programa, a senhora que também é mãe, avó, esposa aqui do deputado Coronel Dailton, e sempre fizeram questão de participar em família dos eventos da nossa diocese, da igreja, sobretudo Paróquia São José Operário. Sim, para nós é muito importante essa participação, até mesmo porque são bandeiras que a gente defende, a família, né, o social, a segurança, e a partir dessa ajuda que eu presto aqui, que ele permite que eu preste junto com ele, com esse mandato dele, a gente busca fazer o melhor pela comunidade, e sempre que nos procura, a gente tenta ajudar, sempre à disposição. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Padre Paulo Henrique, falar o que de Dom Dilma, amigo? Paulo, foram 4 anos e meio de Dom Dilma aqui na frente da nossa diocese. Ele foi sagrado dia 25 de janeiro de 2020, sagrado bispo. Tomou posse aqui em Anápolis, né, foi apresentado em fevereiro de 2020. E assim, né, é impressionante o que Dom Dilma fez nesses pouco mais de 4 anos. Né, as suas palavras, as suas homilias, o seu jeito tão humano, tão próximo, né, tão amoroso, a sua linguagem tão acessível, tão comunicativa, né, dos mistérios da fé. E assim, né, é impressionante tudo que vivemos, né, nós vamos demorar ainda muito tempo para digerir isso que ainda está acontecendo, né, a despedida. Ontem o corpo foi para Formosa, né, na noite de sexta-feira. Ontem pude acompanhar as últimas celebrações na Catedral de Formosa, onde Dom Dilma foi pároco, né, reformou, onde ele foi ordenado, né, e assim, né, aquela catedral diz muito sobre a vida dele e por isso, né, a vontade dele manifestada aos parentes é que ele fosse sepultado ali. Né, a nossa oração, né, por ele, por nossa diocese, a nossa gratidão por tudo que ele fez. Muito bem, muito bem. Agora vamos ouvir o padre Luiz Henrique Brandão, ele que é da Arquidiocese de Goiânia. Nós gostaríamos que o senhor partilhasse um pouquinho dessa partida tão prematura de Dom Dilma Franco e o legado que ele fica para o clero, para o povo de uma maneira geral, o povo de Deus. Padre Luiz Henrique Brandão. Então, antes de tudo, claro, o sofrimento pela perda de um irmão na fé. Eu nem era padre ainda, ele já era padre, trabalhamos assim juntos na formação do seminário lá na Arquidiocese de Goiânia. Então, certamente uma dor de ver o irmão, né, de fato, tão prematuramente partir. Mas, de outro lado, a esperança da ressurreição, da experiência e da esperança da ressurreição que nos consola e nos conforta. A gente fica contente que ele vai poder ver a face de Deus, que é aquilo que ele sempre procurou na sua vida. Dom Dilma era uma pessoa bastante especial, um homem de um coração muito grande, preocupado com a igreja, com o povo de Deus, ofereceu sua vida completamente. Eu penso que esse é o grande testemunho que ele vai deixar para nós. Então é bom olharmos para ele, lembrarmos com essa alegria e aprendermos com ele a doação da nossa vida e oferecê-la como ele fez.
Mesmo porque, como afirma o nosso apóstolo São Paulo, se não acreditarmos na ressurreição, vã é a nossa fé. Pois é, essa nossa fé na ressurreição precisa nessa hora nos dar força, mesmo que não tire o nosso sofrimento, mas nos dê força, que é a esperança que vem da fé para a gente continuar na caminhada nossa aqui. Padre Luiz Henrique Brandão, muito obrigado por tirar essas palavras, ouvintes do nosso programa. E as pessoas já te aguardam nesse grande congresso que teremos para as famílias aqui, promovido pela Comunidade Católica Nova Aliança. Um abraço a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Agora vamos ouvir o Padre Cássio. Padre Cássio, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo, bom dia você, ouvinte do nosso programa. Estamos aqui nesse momento de dor, de saudade, mas também de gratidão a Deus por esse tempo também que Ele nos concedeu, esse privilégio também de conviver e também podermos ser conduzidos por esse pastor, para nós, que foi Dom Dilma. Padre, até não tem como a gente nos reportar, recentemente o senhor, Dom Dilma, outros sacerdotes estiveram na África em missão, primeira vez que Dom Dilma esteve lá. E ele partilhou, vocês partilharam tantas realidades, tanta vida nos olhares daquelas pessoas. E vocês estavam ali em nome da igreja, em nome da santa palavra de Deus. Ou seja, Dom Dilma deixou esse rastro muito bom de amor à santa igreja, de fidelidade. Inclusive, muitos acompanharam pelas fotos, os vídeos, a alegria dele lá na África. E era um sonho que ele trazia no coração, Quando chegou lá, ele falou. O primeiro gesto dele foi se ajoelhar com João Paulo II e beijar aquele solo africano. E voltando, ele falava, eu não poderia morrer sem ter vindo à África. E Deus concedeu a ele essa graça de estar ali e intensamente, os dias que ele passou ali, o bem que ele fez para os missionários da comunidade, para aquele povo que estava ali há tanto tempo sem bispo. Ter um bispo com eles foi de fato um presente, tanto para aquele povo como para nós, para ele também, E fica a saudade, fica também as palavras que ele deixou e tudo aquilo que o testemunho dele é para nós hoje, desse homem de Deus e um grande missionário também. Até o tempo pertence a Deus, sempre a gente fala, mas às vezes não quer vivenciar na prática. A gente vê que Dom João o ordenou sacerdote da Santa Igreja, Dom João o sagrou bispo da igreja. E o tanto que ele ajudou Dom João aqui, até muitos amigos o chamavam de Sirineu, porque literalmente ajudava Dom João a carregar essa cruz. Quanto bem ele fez nesse tempo que Deus permitiu que ele estivesse aqui como bispo auxiliar de nossa diocese. Com certeza foi esse suporte para o Dom João, em meio à fragilidade dele e tudo. Aquele que tinha todo um carinho com ele, que foi padre em Formosa e ajudou e deixa o seu legado. Parece que foi 4 anos, mas parece que foi muito mais, Todo o bem que ele fez para Dom João, para a Diocese de Anápolis, para os padres. Então fica o nosso coração essa gratidão eterna, por aquilo que ele representa para nós, todo o bem que aqui ele fez, Até, Padre Cássio, a última grande celebração no âmbito diocesano que tivemos foi Corpus Christi. E como foi comentado, a beleza daquela celebração, nós não sabíamos que era a última dele. Mas, acima de tudo, quanto zelo, quanto carinho de Dom Dilma ao conduzir aquela oração eucarística com todo o clero ali da diocese, o povo de Deus, os passarinhos cantando, aquele finalizar do dia. Foi um momento ímpar que Deus já preparava como se fosse a despedida dele no nosso meio. Sim, um homem de muita espiritualidade, Pelas pregações, estando com ele lá também na África, viajando, a gente via que era um homem de oração, um homem que, de fato, falava aquilo que ele vivia, O tempo todo a gente via ele, sempre ali buscando, a capela, rezando, um homem de muita intimidade, com a Eucaristia, com a Palavra de Deus. Por isso as pregações dele eram tão cheias, de vigor, porque transmitia aquilo que ele experimentava, Isso chegava e alcançava os nossos corações, Padre Cássio, diretor espiritual da Comunidade Católica Nova Aliança, muito obrigado por partilhar essas palavras aos ouvintes do nosso programa. Amém, Muito obrigado também, E continuemos juntos, em oração, para nossa diocese, por todo o clero, por Dom João, que tudo aquilo que Dom Dilma deixou para nós possa também enriquecer, a nossa diocese, possamos crescer também, no amor a Deus, no amor também a essa diocese, essa missão que Deus nos confia.
Vamos ouvir o vereador da cidade de Anápolis, Jean Carlos. Vereador Jean Carlos, bom dia, né? Mais um momento de muita dor, de muito luto que está passando a nossa Diocese de Anápolis. Bom dia, Paulo. Um dia difícil, né, para toda a população anapolina. Eu não digo apenas para os católicos, mas para toda a população. Um dia lamentável, triste, né? Pesaroso. Mas sigamos, né, na fé em Deus aí. Completar aqui a todos os ouvintes do programa, também o Padre Paulo Henrique e todos aqueles que nos ouvem nessa transmissão. É um fato realmente que marca, né, em luta toda a nossa população e que nos deixa estarrecidos, né? Um homem jovem, forte, saudável, temente a Deus, tão carismático. E como eu fiz um comentário que veio em tão pouco tempo e nos marcou, né, com as lembranças aí, marcou o coração de todos e certamente estará sempre nas lembranças de todo anapolino, né, de todo aquele que acompanhou aí sua missão. Vereador Jean Carlos, até nas suas atividades parlamentares, você fez questão de alguns momentos lembrar, fazer proposituras, né, parabenizar esse expressivo trabalho de Dom Dilmo, colaborando com o nosso bispo diocesano na condução da nossa diocese. Sim, eu, assim, logo que ouvi pela primeira vez, inclusive eu creio que foi na Câmara, pouco depois que ele chegou para auxiliar o nosso bispo Dom João, tive assim uma simpatia muito grande por ele e acho que todos, né, nós que estávamos ali, ele nos mostrava assim uma acessibilidade, um acesso, né, à pessoa e realmente muito carismático, muito sereno, muito positivo e realmente uma pessoa de grande afeição. E passamos a ter um certo, né, contato em ocasiões, eventos, e sempre muito atencioso, prestativo, e vendo o trabalho e toda aquela vigor, né, para suprir aí todas as atividades, auxiliar o bispo Dom João. E eu né, fez com muita bravura, né, marcou muito aí, estando presente em tudo, né, sempre. E creio aí que foram 4 anos, mas 4 anos que realmente foram intensos na vida dele, na participação na comunidade católica. E sem dúvida, né, fica aí marcado nos nossos corações. Realmente não esperava que fosse tão triste, né? Ninguém esperava isso e um fato que realmente consternou todos nós. Pedir a Deus um mistério realmente, né? Porque nós sabemos aí que aparentemente gozava de saúde plena, né? E fica aí toda a tristeza, mas a fé em Deus, que Deus tinha um propósito aí grande na vida dele e ele deixou esse legado e certamente vai estar na glória de Deus. Até já, eu lembro, já está se aproximando da Missa dos Romeiros, será dia 8 de setembro. Eu lembro que na última você tombou ali aquela praça, partilhava isso com Dom Dilmo e Dom João também, a alegria deles durante a última celebração. Você fez questão de ler lá o documento, né, homenageando, falando que pertencia à diocese, falando para Dom Dilmo dessas realidades. Foi um gesto também seu muito concreto nessas ações sua como parlamentar. Graças a Deus, desses 4 anos aí de praticamente mais participação, né, de Dom Dilmo aqui na nossa diocese, eu tive a oportunidade de estar, né, em algumas ações diretamente relacionadas à diocese. Tive a oportunidade de agraciá-lo lá com a homenagem aos 25 anos do seu sacerdócio, né? Foi um momento marcante aí na Câmara e eu tenho certeza que ele ficou muito satisfeito também, me lembro bem. E todos nós, né, vereadores ali, a comunidade, que pudemos participar. Outra situação que também ele aprovou bastante foi o tombamento da Praça dos Romeiros e tivemos, né, a entrega também da lei, do certificado, juntamente inclusive com o Padre Eli e o Padre Leonardo, párocos, né, da Paróquia São Pedro de São Paulo e Paróquia Nossa Senhora Aparecida. E certamente, por diversas ocasiões, né, que Dom Dilmo esteve no Santuário de Santo Antônio, sempre muito agradável, com homilias marcantes. Também outras paróquias onde eu chegava e ele sempre fazia questão de nos cumprimentar, de, né, dar aquela atenção. Então fica
sentimento de tristeza e pesar realmente de todos nós, não só a comunidade católica, mas todos os cidadãos, tenho certeza, de Anápolis, que respeitava e admirava esse grande líder religioso. Até já você falando aqui, eu lembro que na última celebração, grande celebração diocesana, Corpus Christi, você fez questão de estar você com a sua família, e ali Dom João presidiu a Santa Missa, e Dom Dilmo Franco fez questão de conduzir um momento ali de adoração eucarística, um momento belo, muito bonito, que nós tivemos na tarde de Corpus Christi aqui, em frente à Catedral do Senhor Bom Jesus. Muito bem lembrado, Paulo. É uma das celebrações lindas que tivemos aí, com a participação do Dom João e do Dom Dilmo. Um dia, sem dúvida, brilhante, marcante aí da nossa comunidade. E me lembro bem, aquela ocasião, eu tive a oportunidade de tirar uma foto com ele, que vai ficar gravada aí na nossa memória. Uma foto muito bonita. Como né, estava alegre, entusiasmado, saudável, né? Então fica realmente aí a nossa fé em Deus, porque é realmente um mistério, né? E a gente fica consternado mesmo, como se fosse um membro próximo, né? Como se conhecêssemos a vida inteira, porque foi bastante marcante e nós sabemos que ele era realmente um homem de Deus, né? Que deixava sua palavra de uma pregação simples, transparente, mas muito marcante. Me lembro até que minha esposa, certa data, comentou, mas como a homilia dele é assim, simples e envolvente, e transmitia mesmo a palavra de Deus, né? Então fica aí realmente os nossos sentimentos, os seus familiares, né? Não sei se tem os pais, o pai, né? Os familiares, os irmãos, parentes e todos nós, né? Anapolinos e cidadãos que eu creio também de várias cidades, da diocese, né? E estamos aí realmente lamentando que essa passagem, né, precoce desse grande homem aí que realmente marcou a vida de todos nós. Vereador Jean Carlos, muito obrigado por partilhar tantas e belas informações aos ouvintes do nosso programa, um momento de muita dor. Momento de dor, mas que realmente vamos estar eternizando a memória do Dom Dilmo, tenho certeza, né? Não apenas em qualquer gesto de homenagem, mas na memória e nos corações de todos anapolinos. Vamos ouvir agora as irmãzinhas de Belém, na pessoa da irmã Maria da Natividade. Bom dia, nesse momento de muita dor para a nossa diocese, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Padre Paulo Amparo, já estou botando padre aqui, né? Para a gente realmente é uma tristeza muito grande, né? Um vazio no coração, mas para o céu é uma grande alegria, porque é um coração tão generoso, tão fiel, um exemplo que a gente né, fica no coração. O pessoal que participou do congresso, a presença do Dom Dilmo foi uma presença eficaz, alegre. Muitos testemunhos tocaram o coração. Catequistas de outras dioceses que estiveram aqui também mandaram assim mensagens que, como a palavra dele foi de encontro a grandes lacunas dentro de si, que realmente transformou e agora assim vem efetivar com esse retorno ao céu, e que a gente realmente vai sentir muita falta, mas a nossa fé, né, é tão forte, nos ajuda realmente a entregar para Deus, como falou o Padre João Paulo na missa agora das 9, esse mendigo de almas que nosso Senhor, né, requer novamente para si, as almas boas que Ele vai colocando aqui na terra para serem presenças e testemunho dele para cada um de nós. Então a gente agradece também a esse povo que reza e que também devolve a Deus esse grande presente que nós recebemos. É verdade, irmã, e nesse tempo que Dom Dilmo esteve aqui como bispo auxiliar da nossa diocese, tantas áreas que ele preocupava nessa questão da evangelização, mas a iniciação cristã, a catequese, da qual vocês são as coordenadoras da nossa diocese, parece que o zelo dele era mais especial. Ele não começava uma homilia sem falar, queridas crianças. Sim, Paulo, foi realmente um testemunho junto, né, à catequese. Ele nos ajudava em tudo na catequese. O congresso foi assim amparado por ele, né?
o abraço dele, né, nessa caminhada da catequese para a gente vai fazer muita falta. Realmente foi uma presença integral junto da catequese diocesana. Irmã Maria da Natividade, irmãzinha de Belém, que é da nossa diocese, muito obrigado por partilhar essas palavras sobre a dor da qual passa a nossa diocese de Anápolis. Sim, e a gente aqui agradece a sua dedicação também, não é? Em estar sempre levando ao povo essa palavra amiga, né? Ajudando a ecoar também no coração das pessoas, e que a gente vai ficar com esse grande testemunho da presença de Dom Dilmo, que passa por nós como esse anjo, né? E essa pessoa presente em tudo o que fazia. Obrigada a todos. E agora vamos ouvir o doutor Hélio Lopes. Temos o prazer de estar com o pré-candidato Hélio Lopes, Hélio da PAI. Nesse momento, muita dor que a Diocese de Anápolis passa pelo falecimento do nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo. Hélio. Bom, hoje é realmente um dia de tristeza, né? Anápolis aí acaba de comemorar 117 anos, me parecia que era uma semana toda festiva. Infelizmente, eu, como católico, estou numa situação de choque, né? Assim como toda a minha família, em razão da notícia recebida ontem final de tarde. Primeiro, eu fiquei surpreso quando me disseram que o Dom Dilmo havia sofrido um infarto. Dada a sua jovialidade, das atividades que a gente sabe que ele sempre praticou aqui na cidade, né, do ser um atleta, exímio atleta, na verdade de forma recolhida ali dentro da diocese, da casa paroquial, mas por outro lado, quando fala que um jovem de 50 e poucos anos se internou e que o problema é cardíaco, a gente fica meio surpreso. Eu tenho acompanhado esses dias a internação e o estado de saúde do Dom João. Jamais imaginaria ficar tão surpreso, perplexo no final de uma tarde, quando do óbito, né? A notícia que eu recebi era de que ele passaria por uma cirurgia de emergência, né? De urgência, e logo em seguida já veio essa notícia. Então eu estou muito consternado com o passamento do Dom Dilmo. Eu acho que realmente a comunidade católica, os cristãos da cidade de Anápolis estão contritos nesse momento, de dor para todos nós, mas certamente que ele está sendo recebido no Reino do Céu. Aquilo que ele mandou lá para cima, né, a sua construção eterna, a sua morada eterna, está reservado para ele. Esperamos em Deus que o Dom João possa se restabelecer e esteja aí na frente de todo esse pastoreio da comunidade anapolina e de toda a diocese de Anápolis. Até pré-candidato a prefeito de Anápolis, Hélio Lopes, o senhor conduziu o IPASGO por muitos anos, com muita eficácia e qualidade. Também deu uma nova roupagem, que roupagem para a PAI, tudo relacionado à saúde. Agorinha aqui o presidente nacional do PSDB, seu amigo, companheiro, Marconi Perillo, ex-governador, falava de pormenores de Dom Dilmo, por exemplo, pedalava 150 quilômetros. O senhor, que também é entendedor do campo da saúde, é quase que imaginável uma pessoa que pedalava 150 quilômetros ter um infarto e tão jovem. Exatamente, eu acho que é uma questão de missão, né? Me parece que Deus, quando coloca as pessoas aqui, né, que cada um nascemos em épocas diferentes e a humanidade caminha desse jeito, me parece que já tem a quantidade do dia sim, porque Deus põe a mão e fala, a missão desse está cumprida, e certamente foi isso que aconteceu com o Dom Dilmo. Eu tenho 10 anos a mais, vou completar aí 10 anos a mais do que o Dom Dilmo, e confesso a você que acho que mereço, né, se é que merece, porque ele precisava de ter 120 anos ou mais, o Dom Dilmo, né? Mas a gente não espera assim tão jovem o chamado, mas certamente que foi cumprida a sua missão aqui e que Deus está reservando um bom lugar para ele também. A grande surpresa realmente é essa, né? A pessoa, por ser um exímio atleta, uma pessoa que se dedicava, que a gente tem informação de uma boa saúde e acaba tendo um óbito assim tão rápido, né? Não passou pela internação hospitalar, já chegou e eu fiquei sabendo 30 minutos depois, vai para uma cirurgia de emergência. E mais 40 minutos, uma hora depois, não, já veio a óbito. E pegou realmente a comunidade anapolina, assim, num feriadão, né? Porque a Anápolis nós tivemos feriado de Santana no dia 26, agora aniversário da cidade dia 31, e a comunidade anapolina, toda a diocese católica aqui do entorno de Anápolis, todas as comunidades, as paróquias, realmente estão muito sentidas com um óbito tão precoce de um jovem como Dom Dilmo. Doutor Hélio Lopes, Hélio da PAI, muito obrigado por partilhar essas palavras aos ouvintes do nosso programa. O senhor que também é pré-candidato
aqui ao município da cidade de Anápolis. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero deixar aqui um grande abraço a todos os ouvintes. Gostaria de externar a todos os cristãos a nossa solidariedade pela passagem do Dom Dilma. Agora vamos ouvir o diácono permanente da Catedral do Senhor Bom Jesus e coordenador dos diáconos aqui da nossa diocese, o diácono Ricardo. Diácono Ricardo, momento de muita dor para a nossa diocese. Sim, perdemos um pai, né? Então que possamos nos fortalecer com isso e pensar que tudo o que ele fez foi por amor a Cristo e agora há de receber a recompensa, né? Então, devemos permanecer firmes na fé, no amor a Cristo e caminhar sempre pensando nisso mesmo, porque o final da nossa vida é a morte para continuar com a vida, né? Então, tenhamos como exemplo isso, né? A morte não acaba, ela começa, né? Então, estejamos sempre preparados para que quando chegar a morte, quando Deus nos chamar, nós possamos estar junto dele lá no céu. Até, diácono Ricardo, eu falava com o Padre William aqui agorinha, vocês vivenciaram recentemente no Seminário Maior Diocesano um retiro para os diáconos permanentes, conduzido como pregador o Padre William, e o Dom Dilma fez questão de lá presidir a missa para os senhores e também ficar lá com os senhores no momento do almoço. Assim, agora vem muito forte esses momentos belos que vocês tiveram lá com ele, tanto na celebração, aquela descontração, e ao mesmo tempo naquele momento ali de confraternização no almoço. Sim, Dom Dilma sempre acolheu muito bem todas as pessoas, tanto nesse percurso aqui da catedral, como a gente vê ele sempre chegar sorrindo, sorridente, alegre, expressivo, tanto quanto nos outros locais que nós estávamos. Então, ele sempre fazia questão de receber com aperto de mão, um sorriso largo. E isso vai ficar marcado, porque Dom Dilma era isso, né? Essa alegria constante, uma pessoa de sorriso aberto. Então, lá nós vivemos isso, né? Ele fez a missa de encerramento e deixou esse legado, essa lembrança de poder estar sempre alegre e servindo a todos nós, servindo aos irmãos, e assim nós também, como diáconos permanentes, também recebermos esse exemplo dele, de modo com que possamos também nós sempre acolher os nossos irmãos com os braços abertos, com um sorriso largo, né? De modo que isso fique como exemplo para nós. Até, diácono, a Catedral do Senhor Bom Jesus, da qual a igreja pediu para o senhor servir, recentemente nós tivemos essa grande celebração diocesana que foi Corpus Christi. O senhor, juntamente com o padre Minta, foi um dos organizadores, os anfitriões dessa grande festa diocesana aqui na porta da catedral. E como não nos reportarmos Dom João e Dom Dilma ali no altar, presidindo, celebrando a missa, e aquele momento belo, único, maravilhoso, de Dom Dilma conduzindo a oração eucarística. Sim, na verdade, eu sempre faço aquilo que o Padre Minta pede, né? Então, eu sempre auxiliei. O diácono é aquele que auxilia, né? Mas vai ficar sempre a lembrança de um bispo que sempre acolheu, que sempre celebrou a Santa Missa com tanto amor, com tanto carinho, com tanta devoção, na esperança de um dia acontecer isso de fato. Esperamos na vida eterna, né? Então, esperamos que ele esteja junto de Deus nesse momento e que tudo isso que ele plantou agora há de florescer, há de dar frutos, né? Diácono Ricardo, diácono da nossa Catedral do Senhor Bom Jesus, muito obrigado a falar aos nossos ouvintes. Agradeço a oportunidade de poder falar aos ouvintes, então, deixar como mensagem isso, né? Essa alegria de tratar o irmão como você gostaria de ser tratado. Eu penso que Dom Dilma era assim. Ele tratava o próximo como gostaria de ser tratado. Fica este belo exemplo de Dom Dilma. Nesse clima, vamos ouvir a abertura da missa que foi presidida, uma das missas, né, que foi presidida por Dom Ricardo Reuters, logo no início ali na catedral, missa de corpo presente. Ouçamos. Bendito é o nosso Deus que nos reúne para estarmos aqui e rezarmos pela alma de nosso irmão Dilma. Este momento queremos acolher a todos, de maneira especial os irmãos e irmãs aqui presentes, toda a família,
Acolho com muito carinho e consideração meus 2 irmãos no episcopado, Dom José Francisco e Dom Joaquim, todo o clero desta diocese e padres amigos que também estão neste momento acompanhando, e enfim nos unimos numa mesma fé. Hoje professamos novamente aqui a fé na ressurreição. Nosso Deus está no comando do tempo cronológico, para nós fazermos um dia a experiência do tempo eterno. Nos sintamos todos abraçados pelo tempo de Deus e elevemos a Deus hoje uma ação de graças por todos os dons e carismas que deu a Dom Dilmo neste período que conviveu conosco. E renovemos a nossa fé na esperança que todos um dia nos encontraremos nas mãos do Pai. E agora, nesse clima de comoção, de luto que passa a nossa diocese, vamos ouvir a homilia que foi feita ali por Dom Ricardo Reuters, ele que é o secretário-geral da CNBB. Ouçamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a Deus por esta palavra de consolo que acabamos de ouvir. Palavra que aquece o nosso coração no momento que a nossa humanidade, o nosso ser humano chora, sente dor, tristeza, e é difícil de expressar qualquer sentimento. A perda de quem nós amamos toca profundamente no nosso coração. E vimos isso como uma experiência do próprio Jesus. O próprio Jesus que ali chega, encontra 2 irmãs inconsoladas, tristes pela perda do seu irmão. Esta palavra vem de encontro ao nosso coração angustiado, mas preenche esse nosso vazio quando o próprio Cristo nos diz: teu irmão ressuscitará. Deus tem em suas mãos as nossas vidas. E é essa fé que nós queremos professar aqui, fé de que quem crê em Cristo jamais morrerá. Se estamos com Ele, Ele nos ressuscitará. Pois foi isso que o Cristo nos ensinou em todo o seu anúncio do Evangelho da Boa Nova, para dizer que a nossa vida aqui não é o fim, e que a morte, com ela, não é que tudo termina, mas ao contrário, a vida verdadeira reinará. Querido irmão, querida irmã, hoje é um dia em que todos nós precisamos olhar para onde vamos, e é só olhando para onde vamos que temos sentido naquilo que fazemos. Quando eu conversava ontem com tantos que conheceram Dom Dilmo, e hoje também, cada um relatando sua experiência com ele, sua amizade, seus sentimentos, eu pensava o que significa quando nós sabemos que alguém partiu e vem no nosso pensamento todas as lembranças, como se fosse ali na nossa consciência, o próprio Espírito Santo nos trazendo aquilo que de fato a pessoa que amamos nos deixou. E Dom Dilmo nos deixou uma grande herança espiritual, se podemos chamar esse sentimento, essas lembranças, como um tesouro que nós recebemos do alto, que vem de Deus.
Ele vai nos dando as lembranças, os exemplos, as palavras, os encontros, os sorrisos, tudo aquilo que Ele nos deixou como herança espiritual. Este pai que deixa aos seus filhos os melhores sentimentos de amor à vida. Dom Dilmo viveu cada segundo com alegria, com disposição de quem se mostrou feliz naquilo que fazia. É uma herança espiritual. Nos faz refletir, nos faz pensar inclusive como nós estamos vivendo. A morte chega e nos impacta, mas a vida de Dom Dilmo nos consola. Sua fé nos eleva a Deus. Seu testemunho nos ajuda a pensar na vida eterna. E sua amizade nos faz pensar o quanto precisamos uns dos outros. Querido irmão, querida irmã, mesmo nesse momento difícil de partida, Dom Dilmo nos dá um grande exemplo para todos nós, de amor à sua vocação. Estamos abrindo o mês vocacional. A vocação significa um sim ao chamado que vem do alto. E desde toda a eternidade Deus o escolheu, deu a ele uma missão. Desde o ventre materno Deus escolheu a cada um de nós. Mas a Dom Dilmo deu a vocação sacerdotal e a vocação que culminou no episcopado. Ele se tornou pai e pastor de muitos. Deus confiou a ele a sua própria paternidade, pelas suas mãos, pelos seus gestos, pelos sacramentos que administrava, pelo zelo apostólico. Dom Dilmo nos revelou o amor paterno de Deus. E é isso que nós estamos celebrando aqui, a sua herança espiritual. Agradecemos a Deus por todos os dons que lhe ofereceu. E por esses dons, todos nós experimentamos o amor de Deus nos seus pequenos gestos de amizade, de fé e de carinho. Fiquemos com isso. O Senhor é o bom pastor e nada nos falta. Para Dom Dilmo não faltou nada. Até o último segundo da sua vida, ele pôde expressar esse pleno e total amor a Deus. Tudo é dele. Nossa vida é dele. Nosso trabalho é dele. Nossas preocupações são dele. O nosso Deus não nos abandona em nenhum momento. Por isso chamamos de bom pastor que cuida das suas ovelhas. Por isso Jesus disse: eu sou o bom pastor. E Dom Dilmo se tornou o bom pastor entre nós. Força, coragem a todos, de maneira especial aos irmãos, a toda a família, a este clero de Anápolis, a todos que sentiram a centelha do amor de Deus no olhar, na voz e nos gestos de Dom Dilmo. Fiquemos com sua herança espiritual e possamos manter em nossa vida a mesma alegria e fé que ele teve, sabendo que um dia será a nossa vez. E ao terminarmos a nossa experiência nesta terra, possamos dizer: somos todos teus, Senhor. Recebe-nos, acolhe-nos, para vivermos juntos a felicidade eterna. Assim seja. E já no finalzinho desta Santa Missa,
Dom Ricardo Reuters deu uma belíssima mensagem referindo ao nosso querido e já saudoso bispo auxiliar Dom Dilmo Franco. Ouçamos. Queridos irmãos e irmãs, por muito tempo eu trabalhei numa diocese portuária e era muito comum avistarmos os navios chegando e os navios partindo. E era sempre interessante pensar que aos nossos olhos, quando o navio partia e entrava oceano adentro, ali desaparecia completamente do nosso foco, do nosso olhar, do nosso horizonte. Mas o navio não deixou de existir. São os nossos olhos que não conseguem alcançar a amplitude, a grandeza do oceano. Assim é a nossa vida. Quando nós nos confrontamos com a morte, com o término desta vida terrena, não nos iludamos. É este navio que parte, está indo para um outro porto, um porto seguro, o porto da salvação. São os nossos olhos que talvez não conseguem compreender a grandeza desse mistério, mas a vida não terminou. Chegará nas mãos de Deus. Vá em paz, Dom Dilmo, faça uma boa viagem às mãos do Senhor, e ao chegar ao porto seguro do céu, interceda por todos nós. Assim seja. Amém. Padre Paulo Henrique, estamos indo para o finalzinho deste programa, todo ele enlutado com essas realidades da partida, do falecimento de Dom Dilmo Franco. Seguimos então em oração pelo descanso eterno do nosso bispo. E lembremos sempre, a nossa vida é um sopro, é brevíssima. E a vida só faz sentido se for vivida na presença de Deus. Por isso, nos aproximamos da Eucaristia neste domingo e vamos em frente, porque o Senhor, que nos alimenta durante a vida com o pão do céu, o pão da vida, quer depois saciar-nos plenamente na sua presença no céu. Que desça sobre todos vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Voltaremos com as graças de Deus na próxima semana. E Ave Maria. Você ouviu na Rádio Voz do Coração Imaculado o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.